Existe diferença entre nacionalidade e cidadania? Apesar dos termos serem muito parecidos, eles são distintos. Por quê? Se for olhar pela visão jurídica, só é considerado cidadão aquele que tem direitos e deveres civis e políticos de um Estado. Por isso é preciso entender que nem sempre a nacionalidade ela garante a cidadania. E eu vou ler aqui um trecho para ficar mais fácil. O link aqui do site Eurodicas está na descrição. Então, para vocês entenderem um pouco melhor, né? De acordo com o artigo 15º Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo indivíduo tem o direito a ter uma nacionalidade. Com origem na palavra francesa nationalité, nacionalidade é a condição de um cidadão pertencer a um determinado estado ou nação. Então, como exemplo, né, a nacionalidade brasileira, ela é o direito de pertencer ao estado ou nação brasileira. E ela pode ser adquirida por aquisição originária, ou seja, sendo filho ou neto de outrem cuja nacionalidade pertence àquele país específico. Se a gente usar exemplo, o caso da cidadania italiana, né? Se você é descendente de italiano, você pode pleitear a cidadania italiana através de um reconhecimento, né? O reconhecimento da sua cidadania tendo um ascendente, seja pai, avô, bisavô, trisavô, em alguns casos sendo uma mulher ou tendo a mulher na linha de sucessão, né? E aí eu estou falando em geral, não necessariamente para a cidadania italiana, mas para a portuguesa, para a alemã, para qualquer tipo de cidadania, né? Então, no Brasil, a nacionalidade originária pode ser por iuris sanguinis, né, direito de sangue, ou iuris solis, direito de solo, que tem vídeo no canal explicando sobre isso, que é basicamente você ter a descendência, né, ou você nascer no solo. Não são todos os países que dão o direito de solo, por exemplo. Eu já usei a Itália como exemplo, né, e é um local que não te dá esse direito. E aí também tem casos que você pode adquirir a nacionalidade, né, através da naturalização. São casos, por exemplo, quando você se casa com uma pessoa de uma determinada etnia, né, de uma determinada nacionalidade, e alguns outros casos, né? Aí existem várias possibilidades e varia de local para local do mundo, e aí entra dentro da legislação específica de cada país. E o conceito de cidadania, ele está diretamente ligado à nacionalidade, mas não quer dizer que se você possui uma determinada nacionalidade de um país, você é um cidadão daquele país. É preciso ficar bem atento a essa diferença. Então vamos lá, né? A nacionalidade, a diferença entre a nacionalidade e cidadania está no seguinte fato: juridicamente a cidadania é uma pessoa, um cidadão é uma pessoa que possui direitos e deveres civis e políticos de um Estado, ou seja, a partir do momento em que um indivíduo se torna cidadão de um país, ele viverá de acordo com um conjunto de estatutos pertencentes a esta comunidade. Então, o que quer dizer, né, trocando em miúdos? Que não necessariamente você se torna cidadão de um país por ter a nacionalidade. Vamos voltar ao exemplo da cidadania italiana. Eu sou um cidadão italiano, eu adquiro, ou eu faço reconhecimento da minha cidadania italiana, eu passo até a nacionalidade italiana, ou a dupla cidadania. Mas se eu não vivo na Itália, eu vivo no Brasil, por exemplo, eu não vou ser considerado um cidadão italiano. Claro que detalhes podem mudar de caso para caso, mas em modo geral é isso que acontece. Então, basicamente é isso. Então, a diferença de cidadão, né, de nacionalidade para cidadania é que a nacionalidade é o direito que você tem, o reconhecimento que você pertence a uma nação, ou que você faz parte daquele grupo de pessoas vinculadas àquela nação. O cidadão é a pessoa que exerce, né, seus direitos e deveres vivendo de acordo com as leis daquele país, e não necessariamente vivendo dentro do país. Você pode ser um cidadão vivendo em território estrangeiro, mas também cumprindo a lei daquele país. Então há essa pequena diferença, tá bom? Então eu sempre faço vídeos aí com esse tema. Se você gosta, dê uma assistida aqui, estou deixando mais 2 vídeos na descrição. Valeu!